A Ubisoft já foi um dos estúdios de jogos mais respeitados da indústria, mas hoje é sinônimo de dúvida entre os jogadores. Nos últimos anos, a empresa sacrificou seu legado em busca de lucros mais altos e agora enfrenta as consequências dessa decisão. Seu declínio é evidente, os jogadores acabaram perdendo interesse em seus lançamentos e o valor de suas ações despencaram 85%. Causando revolta entre os acionistas. Mas o que levou a Ubisoft a essa situação? Como uma das maiores desenvolvedoras do mundo, caiu desta forma. Neste vídeo vamos explorar a origem da Ubisoft, a ascensão da empresa até o topo e o seu colapso. Seja bem-vindo a mais um arquivo. Nos anos de 1960 a 1980, a família Guillemot administrava um negócio agrícola na região da Bretanha, na França, com a ajuda de seus 5 filhos, Christian, Claude, Gerard, Michael e Yves Guillemot. Esse último já deve ser mais familiar a você que está nos ouvindo. A empresa se expande por toda a França e para os países vizinhos. Todos estudaram administração e em 1980 decidiram vender produtos tecnológicos para fazendeiros, expandindo um negócio familiar. Foi então que perceberam uma oportunidade de aumentar os seus lucros, importando seus produtos do Reino Unido. Com essa ideia, fundaram a Guillemot Informatique em 1984. Em 2 anos, faturaram 40 milhões de francos franceses, o que é equivalente a mais ou menos 5,8 milhões de dólares na época, apenas com importação de hardware e software. Observando o crescimento da indústria de jogos, os irmãos fundaram a Ubisoft em 28 de março de 1986. O nome vem da junção de Ubictus, onipresente, e software. No mesmo ano, lançaram seu primeiro jogo, Zombie, inspirado nos filmes de George A. Romero, o genial diretor e criador do gênero de zumbi. Outra coisa também que perceberam foi que você não deu o seu like. Aproveite este momento, deixe aqui o seu like, deixe o seu comentário sobre o que você está achando desse conteúdo e também não esqueça de se inscrever e compartilhar, porque isso ajuda muito e é de graça. Quero também aqui deixar claro que isso aqui é um vídeo em colaboração com o Kuragi, que será aqui o escritor deste quadro. Então também quero deixar aqui registrado meu completo agradecimento a esta mão que muito está me ajudando a produzir este conteúdo. Também aqui na descrição tem um Pix, você pode doar qualquer valor que ajuda pra caramba a poder nós mantermos este e outros conteúdos aqui no canal. Então se você puder contribuir com qualquer valor, 1, 2, 5 reais, já será de grande ajuda. Na descrição também temos a Play Now, nossa parceira aqui do canal, onde você pode comprar jogos, gift cards, assinaturas pelos melhores preços do mercado à vista e podendo parcelar. Não se esqueça que a Play Now é uma empresa Very Hard Games, então toda a qualidade da Very Hard estará presente no seu atendimento. Vamos voltar pro vídeo? Em janeiro de 1987, Zombie já havia vendido 5.000 cópias. Com sucesso, Yves Guillemot acabou se tornando CEO, cargo que ocupa até os dias de hoje. A Ubisoft cresceu até que em 1995 alcançou seu primeiro grande sucesso. Nesse ano, o jovem Michael Ansel apresentou à empresa um projeto que se tornaria um ícone dela. Lá nasceu uma das franquias mais queridas do estúdio. Na segunda metade dos anos 90, a Ubisoft expandiu-se para os Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, tornando-se a maior publisher de jogos da França e uma das maiores da Europa. No início dos anos 2000, para se fortalecer no mercado americano, adquiriu a Red Storm Entertainment e os direitos sobre as obras de Tom Clancy, o renomado escritor sobre temas militares. Sendo assim que Rainbow Six e Ghost Recon acabaram se tornando parte da Ubisoft. A empresa também colaborou com a Microsoft para criar um concorrente para o Metal Gear Solid, resultando no icônico e amplamente conhecido Splinter Cell em 2002. Nesse meio tempo, a Ubisoft também lançou inúmeros jogos e participou da publicação de outros. POD, ou Planet of Death, o primeiro jogo que eu joguei da Ubisoft inclusive, é lançado para o Windows em 1997 e, não menos importante, ela publicou Fórmula 1 Pole Position na América do Norte e na Europa em 1993. Grandia na Europa em 2000, Gex Enter the Gecko para o Windows na Europa em 98 e Breath of Fire para Game Boy Advance na Europa em 2001. Em 2001, a Ubisoft adquiriu os direitos de Prince of Persia, a lendária franquia da Broderbund Software, lançada em 1989. O desenvolvimento de um novo jogo começou junto com o Splinter Cell e em 2003 eles lançaram Prince of Persia: The Sands of Time, o icônico jogo que vendeu 2 milhões de cópias em apenas um ano. O maior sucesso, porém, veio em 2007 com Assassin's Creed, que inclusive já aproveito a oportunidade para recomendar 2 vídeos aqui do canal, a live que nós fizemos com o Fredark sobre tudo da franquia, lore e curiosidades, e também o vídeo sobre a minha tier list sobre qual é o melhor Assassin's Creed. Vão lá dar uma assistida, deixem um like e seu comentário. Mas voltando pro vídeo, franquia essa que começou
começou como uma sequência de Prince of Persia, mas assim como Devil May Cry, que era para ser uma sequência de Resident Evil, acabou tomando vida própria. O jogo superou Call of Duty 4 Modern Warfare no Reino Unido e vendeu mais de 8 milhões de cópias até 2009. Assassin's Creed se tornou então a franquia mais lucrativa da Ubisoft, vendendo mais de 200 milhões de unidades até o ano de 2022 e arrebatando milhões de fãs pelo mundo e através das gerações. Nesse período, a Ubisoft adotou o controverso sistema de Online Pass, adotado por outras empresas como a EA, que limitava o conteúdo online de seus jogos para tentar evitar a revenda de jogos usados, obrigando então o usuário a comprar esta licença para ter acesso ao conteúdo preso a ele, mas no entanto rapidamente foi abandonado, já que ficou muito mal visto entre os jogadores pelo mundo todo. Com a chegada da oitava geração, a Ubisoft lançou Watch Dogs em 2014, que prometia um mundo aberto que batesse de frente com GTA V, lançado no ano anterior, 2013. No entanto, o jogo sofreu com um grande downgrade gráfico, não cumprindo as promessas de marketing. Mesmo assim, ele bateu recordes de pré-venda e tornou-se um dos maiores lançamentos da Ubisoft, com 4 milhões de cópias vendidas na primeira semana. Após 2018, a Ubisoft começou a focar apenas em suas franquias já estabelecidas, evitando riscos e inovações, como um Valiant Hearts ou um Child of Light, por exemplo. Jogos como Rainbow Six Siege, Just Dance, Assassin's Creed eram praticamente os únicos recebendo sequências de jogos e adotaram a estratégia de buscar um público mais casual. A série Assassin's Creed, por exemplo, antes focada mais em realismos históricos, acabou passando a incluir criaturas místicas e elementos fantasiosos com maior ênfase. A estratégia funcionou durante certo tempo, mas mostrou-se insustentável, pois apesar de sucessos comerciais, os seus jogos já não apresentavam a mesma qualidade de seus títulos anteriores. Com o fim das restrições da pandemia em 2022, a Ubisoft viu seu público casual desaparecer e se viu apenas com os fãs fiéis que havia negligenciado. Jogos como Rainbow Six Siege perderam grande parte de seus jogadores e o valor de suas ações despencou de $20 para 5 por unidade. Mesmo assim, a Ubisoft apostou alto em Assassin's Creed Mirage e Avatar Frontiers of Pandora para 2023. Mirage teve sucesso moderado, 5 milhões de jogadores, mas Frontiers of Pandora acabou fracassando, atraindo apenas 1,9 milhões de jogadores. Isso também sem falar de seu outro fracasso estrondoso, que foi Skull and Bones, jogo com desenvolvimento iniciado em 2013 pela febre das batalhas marítimas de Assassin's Creed Black Flag e anunciado em 2017. Segundo informações, esse projeto custou à Ubisoft a bagatela para o seu desenvolvimento, algo em torno de 650 a 850 milhões de dólares, mas sua recepção fraca e muito criticada acabou gerando míseras 2.600 pessoas em seu lançamento no dia 16 de fevereiro de 2024 na Steam, sendo um prejuízo violentíssimo para a Ubisoft. A esperança final daquele ano estava nas mãos de Star Wars Outlaws, que contou com um orçamento estimado entre 200 e 300 milhões de dólares. No entanto, seu lançamento foi desastroso, envolto em polêmicas e vendendo em torno de 1 milhão de unidades no seu primeiro mês. Com o fracasso de Star Wars Outlaws, as ações da Ubisoft atingiram seu menor valor em uma década. Agora, a empresa aposta todas as suas fichas em Assassin's Creed Shadows, anunciado em fevereiro de 2024. No entanto, o jogo já enfrenta controvérsias. Seu trailer recebeu um recorde de dislikes e a escolha de Yasuo, uma figura histórica cercada de debate, como um dos protagonistas, onde foi visto por muitos como uma decisão política forçada, gerando acaloradas discussões pela internet. O destino da Ubisoft está em jogo, com apenas mais uma chance de se erguer, afinal de contas não sabemos em que pé que está Beyond Good and Evil 2 até hoje. A empresa aposta em um Assassin's Creed ambientado no Japão feudal, um cenário há muito tempo desejado pelos seus fãs. Este pode ser o último grande título capaz de impedir a sua deterioração e evitar uma possível aquisição por gigantes como a Tencent, que já demonstra interesse nesse movimento, ou até mesmo a venda das IPs, que aparentemente já vem sendo negociadas pela EA e a Microsoft. Yves Guillemot vem tentando controlar a sangria do estúdio e barrar essa aquisição. Batalha essa que ainda está em curso e a todo vapor. A resposta definitiva virá em breve, pois Assassin's Creed Shadows será lançado no dia 20 de março e a partir daí veremos a estabilidade ou a derrocada final deste icônico estúdio. Bom, é isso então, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo. O quadro arquivo, graças à ajuda do Kurage, ele vai conseguir ser um pouquinho mais recorrente, pelo menos é uma vez por mês. E se eu conseguir escrever o roteiro bonitinho, talvez 2, beleza? Mas sempre quero enfatizar que eu dependo muito do like, do compartilhamento de vocês, para poder nós conseguirmos atingir mais pessoas e também continuar mantendo este canal vivo. Então, se você gostou, ajude, é de graça. Também não esqueça também de comentar o que você achou, feedbacks e muito mais. Veja também os links na descrição, tanto para o Pix para poder ajudar com valor, qualquer
qualquer um que seja, ou pela PlayNow, nossa parceira aqui do canal, onde você pode comprar qualquer coisa sem custo adicional para você e podendo me dar uma comissãozinha que me ajuda pra caramba, beleza, rapaziada? Dito tudo isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço a todos vocês. Vejo vocês no próximo vídeo ou numa próxima live. Valeu, falou e praise!